Aê! Estamos no ar, meu Deus. Estou me sentindo muito nojento. Vamos deixar um tempinho o pessoal entrar na live. Eu sempre quis falar isso, meu Deus do céu. Esse momento chegou na minha vida. Meu Deus do céu. Então, assim, gente, hoje a live a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo social. É um trava-língua. Eu passei 2 dias só para aprender a falar. Então, assim, a gente vai falar sobre empreendedorismo social. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Iago, eu sou aluno do Centro da Juventude de Viamão e também sou o JM, o Jovem Multiplicador. Sei que agora você deve estar se perguntando o que é JM, então a gente deixa para uma próxima live, porque agora a gente está com o tempo muito acirrado, então não vai dar para explicar. Então, por favor, Patrick, meu colega, se apresente. Aqui não é esse lado. Boa tarde, galera. Eu me chamo Patrick Kersh, eu tenho 19 anos e, como Iago, eu sou jovem multiplicador do Centro da Juventude de Viamão. Bom, algum de vocês deve estar se perguntando o que é Centro da Juventude. Eu vou passar a palavra para o Iago aí para ele dar um breve explicamento para vocês. Então, gente, eu sei que pode ter gente que não conhece o Centro da Juventude porque não faz parte do Centro da Juventude, como nós, até porque a gente divulgou essa live em nossas redes sociais, então tem pessoas que nos seguem e não fazem parte do centro e não conhecem. Então, a gente vai fazer uma pequena breve explicação do que é o Centro da Juventude. O Centro da Juventude, ele é um projeto social financiado pelo BID, que é um programa, que é um banco que financia projetos sociais, e ele tem o intuito de estar em lugares, em cidades, onde tem um foco, um índice de violência muito grande. Infelizmente, o Viamão é uma dessas cidades que tem um foco de violência muito grande, então ele está aqui presente e é basicamente para tirar os jovens da rua e botar os jovens para dentro, oferecer cursos gratuitos, enfim, é uma infinidade de coisas que seja, os centros da juventude no geral proporcionam para nós jovens. Existem vários outros centros da juventude espalhados pela região. Existe em Alvorada, existe na Cruzeiro, enfim, acho que são 6, né, Patrick? 6, aham. Então, assim, existe vários centros de juventude. Eu tenho certeza que deve ter algum próximo aí da sua casa. E a faixa etária de idade é até 24 anos, né? Acho que é isso, né? Que 20 você e pode fazer 24. parte, pode fazer parte do Centro da Juventude. Eu tenho 21, já tô quase ali, ó, batendo, então, assim, tô aproveitando bastante. Tô aproveitando bastante. Tem aulas de tudo quanto é tipo lá e eu amo. Então, vamos parar de enrolação e vamos chamar o nosso palestrante do dia, que sabe de tudo sobre o empreendedorismo social, que é o Matheus. Por favor, Matheus, seja muito bem-vindo. Chega aí. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Patrick. Tudo bem? Boa tarde, Boa. pessoal. Primeiro, eu fico muito agradecido com a referência de saber tudo, Iago. Sei um pouquinho e vim aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho e do que eu tenho feito. Então, obrigado pelo convite, o Centro da Juventude de Viamão, Iago, Patrick, Karina, todo o pessoal envolvido aí, Eliezer, Lauro. Muito obrigado por todo o suporte e sempre por poder envolver a gente nesse projeto bacana. Então, vou me apresentar um É. pouquinho. Eu sou o Matheus, tenho 30 anos, trabalho hoje numa operação que atende o território nacional, então trabalho com a participação empreendedora para a base da pirâmide. Tive a oportunidade, através desse trabalho, viajar para 16 estados do nosso país, podendo levar uma metodologia exclusiva, além de poder conhecer a África e poder conhecer a Europa e aplicar essa mesma metodologia e ter resultados práticos. Tive aí hoje tem uma experiência de mais ou menos 2.000 negócios abertos, né, o auxílio disso. Também dentro da organização que atuo hoje, tendo um projeto pioneiro no Brasil, onde a gente trabalha em contato escolar, atendendo 400 crianças na Besouro. E fico como suporte também para atuações de projetos especiais que a nossa empresa faz. Então é bem legal, assim, tem uma experiência bem vasta em relação à base da pirâmide, tá? Também tenho hoje uma operação local de e-commerce, já fiz o dropshipping, que alguns conhecem aí, que é modelo novo de negócio. Hoje migrei para o e-commerce devido a essa pandemia, estava
controlável, assim, depender de um fornecedor, principalmente nessas questões que está tudo parado. Então, tive que me reinventar, ainda estou passando pelo processo de modelagem até aplicar, vender, voltar ao mercado, mas vai dar tudo certo. Essa pandemia está servindo de aprendizado para várias atividades, tarefas, enfim, vários skills e habilidades que eu achei que eu não tivesse, mas que talvez eu não tivesse a possibilidade de desenvolver. Então, estou passando também por um processo de reinvenção, assim como todo mundo. Sim, eu acho que todo mundo tá nesse processo, né, de procurar coisas para fazer e de se descobrir de uma certa forma. Tem gente fazendo horta em casa, tocando violão, enfim. Acho que é um momento realmente da gente tentar focar em outras coisas do que ficar. É complicado, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo. Então acho que para a gente começar a live, assim, de fato, para todo mundo saber de fato o que é o empreendedorismo. Então essa é a pergunta que eu quero te fazer. O que é o empreendedorismo social? Assim, Iago, antes da gente chegar, acho que no conceito de empreendedorismo social, é legal elencar o que seria de fato o empreendedorismo, né, para as pessoas terem um pouquinho noção. É um termo novo que a gente utiliza bastante, então é legal a gente saber qual é de fato a sua aplicação. O empreendedorismo tem a origem de uma palavra francesa, e até anotei aqui para não falar errado, mas vou falar que é entrepreneur, seria a pronúncia, né? Onde significa fazer algo novo. Então, o ato de empreender seria transformar uma realidade onde a gente está inserido. E aí o empreendedorismo vem nesse sentido também de transformar uma realidade, seja ela dentro da sua empresa, já que o ato de empreendedorismo está muito ligado à parte de inovação, seja transformar um setor, transformar uma tarefa, transformar uma atividade, isso seria o empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo social, então a gente fala de uma transformação através da nossa sociedade, né? Que o empreendedorismo social ele vai ter um impacto dentro da sociedade que a gente vive para poder atender e resolver, né? Digamos assim, entre aspas, as desigualdades que a gente tem no nosso mundo. Então, o empreendedorismo social seria o ato de transformar a realidade da nossa sociedade utilizando os recursos que a gente tem e poder devolver isso para a nossa sociedade novamente da melhor forma, com o melhor atingimento econômico. Né? Esse seria o empreendedorismo social. Uhum. Bom, não muito longe da pergunta do Iago, tem uma também que seria: o que uma pessoa precisa ter para ser um empreendedor social? Patrick, é uma pergunta bem, assim, o perfil de empreendedor, muitas vezes a gente, aí a minha concepção sobre empreendedorismo, ela vai muito de qual é a nossa necessidade, né? A gente fala muito que existem duas formas de empreender, o empreendedorismo por necessidade, que é o que possivelmente todos vocês devem estar vendo nos Instagrams de vocês, se não está acontecendo com vocês ou a família de vocês, eram pessoas que vocês nem imaginavam estão vendendo tudo, comida, qualquer tipo de artigo, enfim, serviço. A galera está se reinventando, né? Isso seria o empreender por necessidade. E aí existe o empreendedor por oportunidade, né? Que vê aquela falta daquele serviço ou produto e aí coloca isso dentro de um contexto, de uma ideia, e a gente cita algumas empresas que são inovadoras, Uber, Nubank, viram uma oportunidade de um mercado carente e aí desenvolver os seus negócios. Mas para responder a tua pergunta, assim, o que a gente precisa para empreender, tem algumas coisas assim que eu acho legais de a gente colocar, que é ser inovador, as ideias mirabolantes, ou aquele amigo de vocês que, esse cara só pensa besteira, ou, enfim, ideias malucas. Geralmente o empreendedor é esse cara, porque o empreendedor, ele enxerga num caminho diferente. Então, para a gente ter um empreendedor, teoricamente, né, propriamente dito, a gente precisa ter ideias inovadoras, né, mudar um pouquinho daquele conceito tradicional que a gente tem, ideias que sejam realizáveis, né? Acredito que não adianta, não basta, a gente fala inovar uma coisa e inventar é outra, então as ideias malucas têm que ser aplicáveis. Ser uma pessoa que consiga lidar com a diversidade, resiliência é tudo para o empreendedor.
imaginem agora esse momento de pandemia, 90 dias de uma loucura. E não sei vocês, mas da minha concepção está longe do fim. Para Vai todo demorar mundo, né? bastante. Infelizmente, Exato. tá longe. E aí é uma coisa que o empreendedor carrega consigo isso, e é onde ele geralmente cria casca grossa. Então, se um empreendedor social vai elencar a mesma coisa que um empreendedor de negócios, podemos dizer assim, faz, um empreendedor o mais tradicional, como a gente chama, né? Mas aí o social vai ter que envolver pessoas da sociedade, comunidade, e vai ter que fazer uma entrega, né? Usando esse capital e poder maximizar esse capital para poder entregar isso para a sociedade de uma forma que a gente consiga visualizar um benefício. Eu vou dar um exemplo aqui de onde a gente atua hoje. Eu atuo com cursos de empreendedorismo para a base da pirâmide. O que a gente utiliza? A gente utiliza um parceiro, seja ele uma empresa privada ou Estado, que vai, através da sua responsabilidade social, atender uma problemática dentro da sua localidade, país, enfim, o que ele está proposto a transformar na nossa sociedade. Então, a gente, através da educação, através do nosso notório saber, através do desenvolvimento de uma ferramenta onde a gente possibilita a abertura de negócios, a gente vai transformar aquele entorno. O que a gente vai entregar para a sociedade em relação a isso? A gente vai entregar 30 novos empreendedores que têm toda a construção de um plano de negócio, de uma ideia, de um sonho, ou daquilo que eles gostam de fazer, até a finalização de um plano de ação e transformar esse negócio no papel em realidade. Então, a gente ajuda ele a criar uma marca, a gente estrutura todo o plano de negócio para ele, dá todo o direcionamento, e aí ele consegue ter uma ferramenta que pode ser a sua fonte de renda. Então, o empreendedor social vai precisar aliar tudo isso, né? Não só ter essa casca grossa, ser resiliente, ser inovador, mas também aliar uma entrega à sociedade onde a gente consiga maximizar e a gente consiga ver um reflexo. A gente tem cursos que a gente capacita a comunidade e é legal ver depois de um período, né? 3 meses, 6 meses, dependendo até um ano, o impacto que isso causou naquele entorno, de empresas que prosperaram, que começaram a contratar pessoas, que começaram a movimentar a comunidade local. Então, é muito bacana ver esse impacto de ser um empreendedor social no desenvolvimento da nossa sociedade. Assim, é bem legal isso. E aonde o empreendedorismo social ele surge? Existe algum um local específico onde ele surge? Cara, tem vários pontos, né, que até trouxe algumas referências aqui para poder trazer para a nossa conversa sobre quais foram os pontos, né, e onde a gente pode ver lá atrás que não era um conceito muito estabelecido, mas quais ações que mostraram que o empreendedorismo social ele já vem de mais ou menos aí uma década, mais ou menos. Surgiu nos Estados Unidos, né, como eu falei anteriormente, ali, o empreendedorismo surgiu nos Estados Unidos para o quê? Para dar conta das desigualdades que a gente tem no mundo. Uma ideia é o quê? Poder entregar para a realidade um novo impacto onde a gente consiga falar sobre igualdade, tá? Eu tenho aqui alguns tópicos que falam sobre... Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Florence Nightingale, uma inglesa, que fez a fundadora da primeira escola de enfermagem. Isso lá na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ela fez o desenvolvimento de uma escola de enfermagem para poder atender os feridos da guerra e, querendo ou não, ela monetizava, porque ela tinha uma escola de enfermagem, as pessoas compram esse serviço, né, falando de negócio, mas ela entregava o quê? O benefício de poder cuidar das pessoas de guerra, os feridos, enfim. Então, assim, falei de 50 anos atrás, mas existem já ações antigas. Tem uma italiana também aqui, a primeira médica italiana, que lá nos anos 60, ela desenvolveu o método de educação revolucionário. E hoje o sucesso conduz à escola que leva o sobrenome dela. Então, isso são ações que, na época, eram muito disruptivas, né? Disruptiva é uma coisa muito inovadora, uma coisa muito nova, e eles não conseguiram denominar um conceito. Hoje o empreendedorismo social é uma coisa muito, não digo na moda, acho que na moda é muito clichê, assim, mas é uma coisa muito em evidência, porque a gente não enxerga mais um negócio de forma única, né? A gente enxerga hoje um todo, né? Um negócio, ele impacta pessoas, que essas pessoas impactam a sociedade e impactam toda uma comunidade, que essa comunidade impacta, enfim, ela vai maximizando, né? O processo não é... Hoje o cara da padaria, por exemplo, um cara da padaria aqui da minha esquina, ele impacta todas as pessoas do bairro que ele atende, impacta as pessoas que trabalham para ele,
impacta os fornecedores que entregam. Então, o empreendedorismo ele está hoje muito mais em evidência, né, e o social pela questão do desenvolvimento que a gente faz com a nossa comunidade. Então é um pouquinho ambíguo assim, tá, Iago e Patrick, realmente uma data, mas a gente já tem fatos que mostram, né, e os estudos aí apontam. Então, mais ou menos aí uma década a gente já vem falando de empreendedorismo social e as suas ações na sociedade. Tipo assim, a gente pode dizer que os centros da juventude faz parte disso, porque de uma certa forma a gente acolhe os jovens para depois, Com certeza. né, Com certeza. eles... Perfeito o teu exemplo, assim. Os centros da juventude são lugares, e aí eu vou pegar a fala de uma outra palestra que eu participei do Centro de Juventude de Alvorada, onde o Ederson acho que foi bem pontual, onde ele colocou que os centros da juventude podem ser as novas escolas do futuro, onde a gente vai desenvolver jovens para todos os skills e habilidades, né? Seja a nossa questão de aula, de escola acadêmica, mas também para áreas relacionadas a trabalho, para também entender quais são as possibilidades. Eu me formei na escola há bastante tempo, então, assim, o meu modelo de educação, ele pode e deve estar muito defasado. Vejo um CJ como uma inovação nessa questão de educação, porque a gente começa a ter contato com várias outras coisas, várias atividades, né? A gente sabe que o jovem hoje tem alguma dificuldade de acesso de mercado, então o CJ, sim, vem com essa proposta. A gente tem aí o próprio curso que eu te falei de empreendedorismo, onde a gente aplica a metodologia e traz isso para a sociedade, também é uma boa questão de empreendedorismo social. E aí agora a gente consegue ver dentro da pandemia algumas empresas, e aqui tem alguns amigos que trabalham com um projeto bem bacana, que quiserem seguir o @ Nós Vencemos a Covid-19. Eles fazem exatamente isso, Iago. Eles estão arrecadando fundos para poder ajudar comunidades e instituições carentes de recursos através de produtos, através de serviços e ações, onde eles buscam parceiros, vendendo produtos, e aí conseguem destinar uma parte desses valores para as entidades, né? E o outro valor eles conseguem utilizar para poder retroalimentar o negócio, para poder gerir, porque infelizmente, né, a gente sempre vai ter um custo para desprender em relação a alguma ação que a gente vai fazer. Então é bem legal isso. Se vocês quiserem também, recomendo aí. O trabalho dos meninos está bem legal. Tá bom, Patrick, você tem alguma pergunta para... Acho que queria saber o que tu tem a dizer, dar umas dicas assim para as pessoas que querem entrar nesse ramo no empreendedorismo social. Cara, assim, eu toquei no ponto antes e é uma coisa que eu fico muito feliz. Eu sou muito entusiasta do assunto, assim, e desde pequeno, assim, desde 14 anos eu era conhecido como trambiqueiro, pegava uma coisa e vendia. Mas o conceito do trambiqueiro, muitas vezes, com a honestidade, né, digamos assim, é o empreendedor, né? Mas aqui no Sul a gente conhece o cara que vende uma coisa e compra, vende de tudo, ele é o trambiqueiro, né? Ó, fulano faz um monte de trambiques. Então, eu, como entusiasta do assunto, assim, eu acho legal porque não existe uma dica, talvez, assim, como é que eu posso dizer, assim, Pedro? Não existe uma cartilha para o cara ser um empreendedor. Existem vários perfis de pessoas que empreendem e isso, consequentemente, vai impactar no negócio, né? As pessoas que são mais desinibidas, assim, têm mais desenvoltura, não só fala, comunicação, geralmente são as pessoas que têm mais facilidade em trabalhar em diversos segmentos, e aí é mais fácil a gente identificar um perfil de empreendedor nessa pessoa, já que a comunicação faz parte e é o principal, né, para a gente poder vender e ofertar o nosso serviço. Mas existem várias pessoas que não têm essa habilidade, mas têm uma organização e planejamento que faz todo sentido na questão do empreender, né? O empreender, ele acarreta uma série de coisas, assim, de habilidades de uma pessoa, a organização do tempo, o entendimento de valor, cativar as pessoas em relação à venda do produto ou serviço. Então, tudo isso começa desde a maneira que a pessoa se porta, a quando a pessoa finaliza, entrega aquele produto ou serviço e ela vai te atender novamente. O empreendedor, assim, eu sempre digo nas palestras e no curso que eu ministro, cara,
quando a gente tem um negócio, a gente é nosso negócio todo dia. Então, sei lá, hoje eu represento uma organização, tá? Hoje eu trabalho na Besouro. Se eu fizer qualquer, desculpa a palavra, mas qualquer cagada, é o fulaninho da Besouro, e isso acarreta numa mancha da marca, acarreta em alguma coisa. E às vezes a gente não leva a sério a isso. Eu vejo muitas pessoas que são empreendedoras e trabalham com compra e venda de produtos, e elas não se intitulam, elas dizem que isso é um bico. E para existir um negócio tem que existir uma venda. Então tu já é empreendedor em relação a muitas pessoas, ou muitos são empreendedores e não sabem. Então, assim, falando sobre dica, cara, as primeiras dicas que eu daria na realidade são conselhos, eu não usaria como dica, assim, tá, Pet? O conselho é um equilíbrio emocional, acho que essa é a primeira parte, e aí a gente pode falar sobre resiliência, sobre coragem, porque empreender não é aquilo que todo mundo diz, que é trabalhar pouco e ganhar muito, tá? Isso não seria empreender. Geralmente quem empreende trabalha muito mais que as pessoas, ele dorme mais tarde que todo mundo e acorda mais cedo que todo mundo, porque ele não tem a estabilidade. Isso é empreender. Empreender é fazer diferente todo dia, tentar tornar melhor o seu negócio todo dia. A dica que eu poderia dar para quem quer entrar nesse ramo é estudar bastante. Faz muito sentido métricas, resultados, leituras de mercado, entendimento sobre isso, te dá uma habilidade ou uma possibilidade de ter uma sustentabilidade no mercado, tá? Um dado do Sebrae, 80% dos negócios fecham em até 5 anos no Brasil, tá? E aí estava vendo um cara muito influente nesse meio empreendedor, que é o Flávio Magalhães, que é o criador da Geração de Valor, o WhatsApp, dono do Orlando City. E ele trouxe um dado que é bem curioso, que nos Estados Unidos 78% das empresas quebram também nos 5 anos. Uma diferença de 2% entre Brasil e Estados Unidos. Então, assim, a dica que eu dou é estudar e, cara, depois é muito mais conselho. Seja resiliente, seja corajoso e te permite errar, mas te permite errar rápido para poder ter tempo de consertar. Eu acho que o principal, eu vejo como assim, uma habilidade absurda de empreendedores é não ter medo de errar e aprender com esse erro. Digo isso porque estou passando por uma situação assim em relação à minha loja, mas é doído, cara. É difícil, é complicado. E não desistir acho que é a premissa básica. Sucesso é persistência. Não adianta. A gente tem que lutar, persistir, fazer sempre bastante, melhorar nossa entrega, melhorar nosso produto, tá sempre buscando evolução, que o sucesso ele chega. A gente tem que batalhar, né? Infelizmente, nada é fácil. É, nada... Fala, pode falar, eu. Não, pode concluir. Não, eu queria falar que da fala dele é muito bom e, como tu disse, nada é fácil, né? Não vem do nada, assim, o cara tem que batalhar muito. Tem mais alguma pergunta? Perdão, a produção assoprou no meu ouvido e falou que temos perguntas de internautas. Então, por favor, compartilhem conosco. O que é a pergunta? Franklin Ribeiro. Como abrir um negócio em tempos de pandemia? O que você daria como conselho nesse momento? Obrigado, Franklin. Franklin, obrigado pela tua pergunta, tá? Eu vou te dizer que essa é a pergunta que eu mais tive que responder em todas as minhas rodas de conversa. E aí, acho que uma coisa que tem que ficar bem claro, assim, o momento ele é ruim para todos, né? A pandemia ela é ruim para todos. E aí vem aquela lembrança, assim, é o momento da gente se reinventar. Então, a dica que eu daria para nesses momentos de pandemia é trabalhar com o que a gente gosta. Porque não só na pandemia, eu acho que isso para a vida. Trabalha com o que gosta, a gente não cansa. Mentira, cansa muito. Mas quando tu atinge o teu objetivo, a satisfação ela é imensurável em relação ao valor monetário que tu recebe em relação a isso. Digo isso porque, cara, eu canso, viajava muito, agora eu não faço nada em casa, sempre, mas
era extremamente gratificante quando terminava um curso e um aluno falava: Matheus, muito obrigado, com as suas dicas eu consegui comprar uma roupa, eu consegui comprar comida, eu estou conseguindo manter meu aluguel. Então, cara, acho que isso é imensurável em relação ao meu trabalho. A abertura de negócios, Franklin, ver o que as pessoas consomem hoje. E aí a gente tem que analisar o mercado todo dia. Se a gente for olhar para o nosso estado, a gente está vivendo um distanciamento controlado. E já mudou um pouquinho a concepção de quarentena, né? As pessoas já estão na rua, cada vez mais, porque está sendo feito um distanciamento controlado, onde a gente consegue analisar através da ciência, os dados. O que eu investiria nesse momento? Serviços essenciais ou serviços que o mercado diz que as pessoas estão comprando. Então, assim, a internet é um grande aliado e ali a internet está dando dados absurdos. E-commerce, então, é um segmento que teve um crescimento, tá, estimado, de abril a maio, 450%. Imaginem o volume de compras em relação a isso. Eu esqueci a segunda pergunta. Alguém pode reforçar para mim ela para eu poder responder o Franklin ali? Ah, nem eu lembro também. Produção, por favor. Isso. Vamos Acho ao que não vivo tem aqui. A uma... segunda pergunta do Franklin era o que você daria como conselho nesse momento? Cara, assim... Use de novo, máscara e álcool em gel. Perfeito, Iago. Máscara, tá? 80% do meu Instagram tá produzindo máscara. Ah, Matheus, mas todas as pessoas se conhecem. Cara, é um movimento coletivo agora que a gente está vivendo. Acho que todo mundo está se ajudando. O Instagram está tendo filtros do que apoia comércios locais. É um momento da gente fazer uma reflexão de como a gente levava as coisas e ser mais humano e nos ajudarmos, parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Assim. Então, sugestão, Franklin, olha o que as pessoas estão comprando. Cara, se tu cozinha bem, comida é uma coisa que as pessoas estão investindo bastante no delivery para não sair de casa. Tu tem facilidade em venda de produtos, vê aquilo que tu acredita que as pessoas utilizam. E, assim, a honestidade é uma maneira de cativar o cliente de uma forma absurda. Eu fui abordado uma vez indo ao super por um poeta, falei isso até na outra live, por um poeta e comprei uma poesia dele de R$2. Cara, não sou um aficionado por poesia, mas entendo que a dificuldade... E o cara tá fazendo isso, tá se reinventando, indo atrás das pessoas, mostrando seu trabalho. Para mim, mostra assim, essa força de vontade que existe para mim é uma coisa absurda. Eu admiro muito isso nas pessoas, porque todas as vezes eu faço essa reflexão. Quantas vezes, ou será que eu faria a mesma força que essa pessoa? Vejo pessoas que quebraram diversos negócios e vão lá de novo no... Quebrei o 10, vai pro 11º, pro 20º, 30º, e, cara, isso aí é assim... Quem é empreendedor sabe, isso aí é uma força que a gente tira de dentro para poder manter, porque não tem a chama que nos mantém acesa, é isso. Então, a pandemia é estudar o que a gente tem hoje de possibilidade. Falei aqui máscara, pode ser também a produção de alimentos, pode ser a produção de que pijama cresceu muito no mercado. Então, assim, estudar e entender um pouquinho do que está acontecendo é primordial para minimizar o erro. Mas, assim, entenda que, Franklin, entrando no mercado de trabalho, sendo empreendedor, cara, tu vai errar e é normal. Então, erra rápido para dar tempo de se reinventar e seguir. Anteriormente, né, a gente tinha conversado, o Patrick tinha perguntado se existe um perfil ou o que a pessoa precisa ter para ser um empreendedor. E eu queria saber como uma pessoa que faz parte de uma minoria, que é LGBTQIA+, ou mulher, negro, como é que ela faz para fazer parte de um negócio assim, de uma área assim, de empreendedor social, né? Sendo a gente vivendo numa sociedade que é machista e patriarcal, enfim, sabe? Como é que faz para... Como é que a pessoa... Assim, é que daí agora vai muito de uma coisa que eu acho que seria pessoal, assim, que eu tenho muito cuidado para tocar e falar sobre esses pontos, porque na minha concepção de mundo não existe essa distinção, assim, eu fico perplexo com as coisas que acontecem ainda hoje. E, cara, assim, me dói como pessoa ver fatos absurdos
relação a isso. E infelizmente, Iago, eu talvez não teria... Eu não posso dizer porque, querendo ou não, eu não sou pertencente desta classe, não sei qual que Não seriam tem as um lugar de dificuldades. fala para... É que Entendo. eu não posso me colocar. O que eu posso te dizer, assim, eu tenho isso na minha família e não tenho... e fico muito feliz por ter tido isso. Assim, as minhas tias estão casadas há 35 anos e elas são sucedidas em relação ao delas, assim, é maravilhoso. Hoje uma se aposentou já, mas, cara, eu tive esse exemplo em casa todos os dias. Vi que a exigência delas era muito maior e uma delas é empreendedora, né, trabalha com cultura e entretenimento, trabalha com teatro, e aí acabou puxando a outra para entrar dentro do mercado. Mas, assim, no auge da minha inocência, quando eu era jovem, né, eu não conseguia entender por que exigiam um conhecimento apurado delas, por que exigiam mais entregas delas, por que às vezes, as pessoas que ela andava, e aí tu vê isso, porque a sociedade, assim, né, tinham que ter mais conhecimento ou tinham que se posicionar de uma maneira mais... não seria forte, sim, mas ser... mais forte intelectualmente. Eu vejo isso pelas minhas tias, porque elas me contavam bastante isso. E, cara, de novo, eu não tenho a propriedade na fala, mas eu fico muito grato de ver que elas prosperaram por mérito puro. Assim, eu não consigo fazer essa distinção na minha cabeça, entendeu? Então, não tenho essa propriedade de fala. Eu acho que, assim, um negócio, ele tem um público-alvo. Então, querendo pegar aí o ponto da tua pergunta e como é que eu poderia fazer, acho que direcionar para poder amenizar esses impactos, assim. Direcionar para esse público-alvo que, falando de forma mercadológica, tá, é um público muito carente, porque as empresas, elas não olham para esse público. E, cara, as empresas que olham e conseguem atender esse público da forma que eles consomem tudo, é igual, entendeu? Na minha cabeça não existe, mas é igual. O consumo é igual e aí a exigência do serviço é igual. Mas a pessoa que consegue atender e consegue se identificar com esse lado de causa, cara, é mágico. A gente teve a oportunidade de fazer, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, o curso Diversidade Empreendedora. E foi muito massa, levei minhas tias lá para falar, achei muito legal, assim, fiquei muito feliz, elas gostaram demais, assim. E eu consumi um produto da Roberta, que ela falava de cerveja Sapatista, é a marca da cerveja dela. Podem comprar, é maravilhosa. Ai, minhas amigas iam amar essa cerveja. Iago, assim, a ideia dela, falando de negócio, é maravilhosa, porque ela identificou um público, ela levantou muita bandeira, tanto que o logo é um tamanco alto, assim, muito massa. Cervejas bem robustas, com rótulos maravilhosos, assim, tudo independente. E ela falou: Matheus, eu consigo atender um público que ninguém chega porque eu consigo me conectar com ele. Então, assim, o cara que consegue entender e tá dentro desse público, conseguir conversar, que é o que toda empresa tem dificuldade, cara, quando se conecta isso, esquece, assim, ultrapassou uma barreira absurda do negócio, que o mais difícil é a nossa conexão empresa-cliente. Então, acredito que a nossa sociedade está mudando, e aí é uma coisa que no Sul a gente sofre muito isso, por ser um estado muito separatista, e sou gaúcho, mas muitas vezes fico, assim, decepcionado com as nossas posições em relação a algumas coisas. A gente tem a cabeça muito fechada, começa a ir para regiões econômicas do país, São Paulo, Rio de Janeiro, cara, é uma cabeça aberta. E então, quando eu chego na Europa, a gente nem fala, nem toca nisso. Então, assim, acho que a gente é muito atrasado em relação a algumas coisas, você tem detalhes tão pequenos de nós dois, e onde a gente poderia prosperar de uma forma muito maior como sociedade. Então, esse ponto que tocou, para mim, é uma conversa de bar com muita cerveja e muito tempo para discutir, porque, assim, são muitas posições e opiniões que muitas vezes está enraizado na nossa sociedade. A gente faz força, quem, né, luta pela essa igualdade, assim, das coisas acontecerem, mas é um problema muito maior que a gente. Então eu fico... Nesse momento, acho que é uma resposta para mim. Eu não consigo te responder, tá vendo? Que eu não estou conseguindo te responder porque eu não tenho essa propriedade na...
E Na também porque, verdade, para mim, na cabeça não tem distinção disso, entendeu? Eu fico um pouco, como é que eu posso dizer assim? Não consigo encontrar uma palavra para poder expressar, porque eu fico engessado assim, em tocar nesse assunto. eu acho que, na verdade, o público LGBT, de uma certa forma, eu acho que ele até consome muito mais do que um público que não é LGBT, tanto que existem marcas e pessoas que se aproveitam dessa causa para poder lucrar em cima de um público, sabe? O tal do famoso Pink Money, existe também pessoas que usam da causa negra para lucrar em cima, que também é o Black Money. Eu não sei se você já ouviu esses termos, são termos bem joviais de agora, assim, que surgiram agora, com esse movimento de militância na internet e tal. Mas como a gente diz, é um assunto que a gente às vezes não tem muito lugar de fala, porque aqui são três pessoas brancas conversando sobre isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Tocou em outro ponto também. Eu fico assim perplexo com a questão está acontecendo agora com o Minneapolis lá, com foi asfixiado, cara. Tem coisas que é incabível na nossa sociedade e existem. É aquele negócio, não é porque a gente não passa, e eu me coloco muito nesse lugar, não é porque eu não passo, porque não existe. E a gente não pode dar voz a isso. Então, assim, é difícil falar pelos LGBTI+, como é a questão do racismo. Eu prefiro, assim, não me omitir, mas eu não posso dizer que eu não tenho pertencimento de fala, né? Não passei por isso, então eu prefiro assim, ser neutro em relação a isso, porque não consigo, talvez, agregar nesse conteúdo. Real, a gente não tem esse lugar de fala, mas acho que como lugar de pessoas brancas, né? Acho que a única coisa que a gente pode fazer é apoiar o movimento e sempre dar a nossa cara a tapa junto com eles, assim, apoiando e incentivando eles a lutarem pelos seus, reivindicar seus direitos, enfim. Patrick, tem uma luzinha piscando ali, você não quer fazer essa mão aí? Olha, acho que tem uma pergunta dos internautas aí, hein? Lucas Manso, a pergunta dele é: como tu se posiciona sobre a visibilidade da tua empresa, marketing, etc? Cara, vou responder de duas formas, tá? A primeira sobre a empresa que eu atuo hoje, que é a Agência do Tesouro. Então, a visibilidade da minha empresa, assim, olha, eu estou na empresa há uns 2 anos já e vejo uma visibilidade absurda por o tamanho de organização que a gente de fato tem. Então, a forma de como a gente se expõe, e aí o marketing está aí para provar isso, é a grande chave de um negócio. Quantos negócios, da forma que se expõem e da forma que colocam e da forma que entregam, parecem ser absurdamente gigantescos, parecem ser absurdamente caros e muitas vezes eles não são. O marketing é uma estratégia que, sim, é o que dá sustentação aos negócios e em relação à empresa que hoje eu atuo, cara, é maravilhoso ver uma ideia e a gente hoje fala de um propósito, de uma humanização de tudo, de atendimento, uma humanização de persona, uma humanização de entender que é uma organização de pessoa feita para pessoas, que trabalha com pessoas e entrega para pessoas. Isso faz muito sentido, por mais que para muitos seja óbvio, o óbvio precisa ser dito, e sim, é isso que faz a diferença dentro da nossa sociedade, entender que são pessoas que compram e são pessoas que recebem, são pessoas que falam. E em relação ao meu negócio, ao meu e-commerce, cara, assim, eu estou num processo de planejamento de novo. Vou dizer que a paulada foi muito forte dessa vez, porque eu estava com uma expectativa muito alta no modelo de negócio que eu estava atuando e doeu o tombo, doeu. E fiquei muito tempo matutando, digerindo e estou voltando de novo, aproveitando a pandemia para desenvolver outras habilidades que eu não tinha. Isso é uma organização, é um método de gestão que eu não consigo muitas vezes seguir porque tudo parece mais interessante. Então tenho conversado com pessoas que para mim são referências. Minha mãe empreendedora há 30 anos, o pai gerente de operação hoje aposentado há 35 anos, ele
assumiu uma operação, assumiu no Brasil, teve a possibilidade de ir para o México, então são pessoas que eu converso bastante, troco bastante ideia. Vejo muito e aprendo muito com os meus alunos, faço esse movimento aí, como ajuda a galera a organizar ideias através da nossa metodologia. Vi muitos alunos com negócios assim, disruptivos e inovadores ao extremo e, cara, é muito legal trocar ideia, assim. Então, de novo, eu disse, estou entusiasta do assunto. Se pegar qualquer pessoa que fale comigo de empreendedorismo, eu vou até amanhã falando, trocando ideia, trocando estratégia, e estou vendo muita coisa bacana assim acontecendo nessa pandemia. Pessoas vendendo curso, vendendo e-book, pessoas falando sobre conteúdo. E é natural o movimento do nosso estado de, às vezes, querer minimizar. O cara de São Paulo é melhor que o cara do Rio Grande do Sul, e não é. A gente tem essa cultura aqui, então é um momento da gente olhar que o cara está fazendo um trabalho honesto, um trabalho sério, e o nosso papel não custa nada apoiar, é de graça isso, ajudar os negócios locais, ajudar o desenvolvimento. No final das contas, isso vai ser um impacto para nós, né, para a nossa sociedade. Quanto mais concorrência tiver de produtos e serviços, melhor, mais o nosso mercado vai estar aquecido, mais vai ter emprego, mais as pessoas vão trabalhar. Então, assim, que deve existir uma visão muito mais macro do que micro, que é o que eu vejo hoje. E temos mais perguntas de internautas? Bom, no primeiro pode concluir, Patrick. Não, eu queria dizer que no nosso estado, que a gente está nos dias atuais com essa pandemia, eu acho que todo mundo está se reinventando, sabe? É como se fosse, tipo, abrir as portas para o empreendedorismo. Tipo, a gente está em casa parado, não tem o que fazer. A gente tem que, de alguma forma, achar de um jeito, de uma forma novo de trabalho, sabe? Mudar a rotina completamente e, tipo, a pessoa, sabe? Como é que eu posso dizer? Ela arranjar, de alguma forma, uma nova visão, sabe? Ampla de tudo. Aí, como o Matheus tinha dito, de arranjar de alguma forma novos trabalhos, mudar totalmente a rotina, sabe? Infelizmente, a gente vive no mundo... Infelizmente, talvez, ou felizmente, eu não sei, cara. A gente vive num mundo capitalista que tudo é dinheiro. Então, por mais que a gente tenha que ficar em casa para não morrer, para não ter esse volume, para desafogar o sistema de saúde, tem conta. Precisa viver. E estou falando isso nós, pessoas privilegiadas, que tem um teto, que tem uma casa, que tem uma estrutura. Imagina o cara lá na ponta que morre de fome, entendeu? Então, é complicado isso. De novo, eu não quero entrar nesse assunto porque a gente entra num problema estrutural do nosso país e aí a pandemia ela só agrava isso. Né? A pandemia, infelizmente, ela vem castigando quem já tinha dificuldade e quem achava que passava necessidade. Acho que, pelo menos, espero, né, que tenha feito a reflexão que não passa nenhuma necessidade, tem tudo. Tem mais do que imaginava. Então, é difícil, assim, ficar em casa parado e não pensar, pô, tenho minhas contas chegando, o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar? Então, assim, por mais doído que seja, a gente já tem, né, uma nova sociedade, cara. Eu acho muito legal quando as pessoas falam, quando tudo voltar ao normal, o conceito de normal para mim mudou. Acreditava que existe aglomeração, que vai ser lotado como era antes, não vai ser mais, até porque as pessoas estão tendo um outro olhar, né? Então, acho que o mundo tradicional que a gente estava acostumado esquece, a gente está se reciclando e quando a gente tiver, de fato, a liberdade do direito de ir e vir, que é uma coisa que hoje está restrita, aí sim a gente vai poder ter uma concepção de como as coisas estão caminhando, né? Sim. Então vamos com a pergunta. Joga na tela, produção, por favor. Lauro Jaclet. Matheus, qual o seu livro de cabeceira? E aí, Matheus? Quer me complicar, né, Lauro? Grande abraço, trabalhei com o Lauro, nosso projeto aí, excelente profissional, trocamos bastante ideia, hoje o Lauro está aí na frente do PJ aí, ajudando. Cara, vou te dizer que eu pego muito nesse aspecto, eu leio muito pouco livro. É a culpa das estrelas, né? Pode dizer que... Eu consumo muito conteúdo, assim, de pessoas que eu acho que para mim são relevantes, assim, eu tento ver todos os lados da moeda, ver se aquilo
correto ou não é correto. Eu tenho a teoria que a prática ela é determinante e absoluta, por exemplo. Então, assim, livros, e aí estou tentando renovar, e Laura, por favor, me indica algumas leituras aí. O último que eu li foi Liderança, o Poder da Inteligência Emocional Liderando Equipes. Muito bom, muito, assim, agregou demais em relação à minha maneira de pensar, mas eu tenho lido pouco, assim, porque eu acho que a prática ela é a mãe das habilidades. Vejo um menino que sigo no Instagram aí, Drop Vitor, @drop_Vitor, que ele fala isso, a prática e execução é a mãe das habilidades. Então, vejo muita gente que fala teoria e na prática muda tudo. Digo isso porque quando a gente vai mudar a abertura de negócio, e ser uma pessoa que estuda administração, nos vendem muita teoria no mundo administrativo e que a prática te remete a fazer outras ações e ter outras atitudes. Então, assim, acredito que devo me atualizar mais em relação ao conteúdo, ter livros de cabeceira, mas não é um hábito que eu tenho e sei que eu peco nisso. Então, estou tentando fazer um movimento, mas aí, de novo, uso a tecnologia. Escuto podcast, tento ver entrevista, assuntos que sejam relevantes para o meu desenvolvimento como negócio e também como desenvolvimento de conteúdo quando vou dar alguma palestra. Então, eu fico bem atento a conversas, falas, que para mim são pertinentes e relevantes. Mas, Lauro, hoje estou com o meu livro de cabeceira, não existe. Tenho livro. Inclusive, estou Aliás, aceitando sugestões. tu chegou a tocar no assunto de podcast e a gente do CJ, tem um pessoal que organizou um podcast e daí a gente conversa sobre vários assuntos, é bem legal também, a gente pode deixar o link depois aqui nas inscrições, eu não sei como é que funciona, a produção, e daí a produção fez assim, diz que pode, aí deixa aqui o link, daí quem quiser consumir, vai lá, consome, é bem legal. O Igor e os guris, todos eles são muito engraçados, eles Deixa eu fazem um trabalho até incrível. fazer uma confissão, Iago. Essa é a pergunta que eu sempre sei que vão fazer e eu nunca tenho escapatória. Porque eu sei que eu peco muito nisso, assim. Todo mundo me pergunta. Eu esqueço, um menino chegou, fez um curso e tal. Gostou bastante dele. Tá, me dá agora, de onde é que vem todas essas ideias? Qual que é o livro de cabeceira? E aí, assim, cara, não leio muito pouco. Sério? Eu consumo outro tipo de conteúdo. Mas sei que isso falta e sei que isso é uma forma e estou criando esse hábito de renovar, assim. Tive um contato na África com um escritor angolano e ele me falou, Matheus, que me ajudou muito no meu desenvolvimento das ideias e entendimento sobre o mundo foi a quantidade de livros que eu li. Eu lia, sei lá, 30 livros por mês. Tá, não vou chegar aí, mas a ideia, a tendência é, assim, não tem escapatória, né, Iago e Petro? Que é através do estudo e do conhecimento que a gente consegue desenvolver as coisas. Então, é uma coisa que eu admito a minha falha aqui melhorar nesse quesito. Eu acho que essa coisa de hoje em dia a gente não consumir livros realmente é triste, né? Porque, enfim, a gente... o livro conta a história da humanidade, enfim. Mas isso também... Isso é reflexo... Sim, isso é um reflexo um pouco da nossa sociedade hoje em dia, né? Que é completamente virtual e, enfim, a gente está integrado nessa sociedade. Então, a gente acaba se incluindo nisso mesmo e acaba não consumindo mais livros. É triste, de verdade. Quantas livrarias hoje em dia já nem existem mais? Enfim. Pois é. Acho que a gente tem mais uma pergunta ali. Sim, vai, Patrick. Dá uma olhada. Do Ackman, comentarista. Quais os maiores obstáculos que você enfrenta para empreender? Cara, nesse primeiro momento, medo da incerteza, não vou negar, sou humano, ser empreendedor não é ser super-herói, super-homem, tenho medo, assim. Medo de quanto isso vai me demandar, medo de quanto eu vou gastar. De novo, eu tive uma experiência que me deixou um pouco frustrado e estou confessando isso só para vocês. Foi difícil admitir isso, mas colhi os frutos, né, dessa reflexão de admitir o erro e de entender que a culpa foi exclusivamente minha.
não das pessoas ou do meu processo, também, mas isso competia a mim. Então, o recurso também, não vou negar que hoje jogo com o valor de entrada do primeiro trabalho para poder investir no outro, por mais que tenha hoje uma investidora por trás do negócio, eu também tenho algumas ideias que eu gostaria de usar, então isso dependeria de recursos e me limita. E tempo, assim, é muito difícil. Eu venho num processo de amadurecimento constante, assim, faço essas reflexões comigo mesmo, e é difícil, às vezes, a gente tomar decisões que vão mexer diretamente na nossa vida. Parar de ver os amigos para tocar o negócio. Não vou fazer. Ah, beleza, o negócio vai demorar mais. Então, tenho que fazer isso. E sofro com isso. Estudo também, então, tipo, tenho que dividir meu tempo com estudo. O que eu não tenho hoje é deslocamento, tá? De resto, a minha vida segue normal. Então, eu fico com mais tempo no computador, fico mais tempo em casa, e isso cansa. A gente acha que não, mas cansa. Então, tem uns obstáculos assim que parecem pequenos, mas eles existem e eles cada vez se tornam maiores. Às vezes até eu sou meu próprio obstáculo de dizer que vou fazer, e aí lavar a louça é mais legal do que fazer um planejamento financeiro do ano, porque eu estou em casa e a gente arranja desculpa. Então, assim, tô lutando contra isso, tá? Hackman comentarista. De melhorar, acho que os meus principais obstáculos hoje é dinheiro, tempo, e aí a máxima, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Quando a gente trabalha com uma coisa que é ajudar os outros, e eu quero que vocês dois aí, Pet e Iago, me entendam, para poder direcionar os negócios dos outros, ele é muito mais fácil. Porque não que o erro fique mais latente, mas tu consegue enxergar mais o que aquele cara precisa, tá? Quando é pra gente, parece que a gente só vai começar a arrancar, a vender quando tiver perfeito. E aí vai vir aquela frase, é melhor feito do que o perfeito. Então, assim, é uma guerra de novo comigo. Eu sei que eu sou o principal cara que dificulta o meu caminho. Consigo ajudar uns dos outros, mas no meu eu tranco. Então, de novo, estou tentando fazer essa reorganização, estou tentando melhorar, mas barreira hoje é dinheiro, tempo e eu. Então, a última pergunta, acho que para finalizar, já que tá estourando o tempinho já. Como é ser um empreendedor no nosso país? Acho que esse é o teu lugar mais que nunca de fala. Cara, de novo, como tive várias experiências legais aí de organizações, passar por multinacionais, ajudar no negócio da minha mãe, tive produtora, tive algumas coisas assim, minhas, em conjunto. É difícil. Ser empreendedor no nosso país é difícil. Mas eu vou ser bem honesto, é difícil no Brasil, como é difícil na Argentina, como é difícil nos Estados Unidos, como é difícil em Portugal, como é difícil na China. Cara, é difícil estabilidade, não ter estabilidade. Tá? Hoje eu não posso dizer isso, eu tenho porque eu tenho uma primeira renda, tá? Então isso me deixa mais confortável. Mas não ter a garantia que amanhã te entra dinheiro te deixa louco, louco. Tá chegando aqui 7 mil reais de conta, de coisas que no momento era muito legal, tu comprou, curtiu, e como é que paga? Tem que trabalhar 7, 10, 15 vezes mais. Então, assim, eu estou num processo de novo de planejamento e reorganização, porque o nosso país tem muita taxa, tá? Sofri bastante isso com dropshipping, sobre plataformas, otimização e principalmente a taxação de produtos, né? O dropshipping consiste em ser anunciante e tu terceiriza, digamos assim, o teu estoque, né? E aí eu entregava produtos da China, pandemia, parou tudo, dólar a R$ 6, correio em colapso, Brasil parado, tranca a fronteira, assim, errou o negócio. E aí vim para um e-commerce local, estou passando perrengue, fornecedor para emissão de nota, comprovação de renda, faturamento, porque, de novo, estou mudando a minha operação, então tive que mudar o fim do meu CNPJ, tive que colocar outras pessoas, tive que fazer outro tipo de projeção. Mas, de novo, no final das contas, cara, quando tu vê a satisfação, a pessoa diz, isso aqui é muito bom, parabéns. Não tem, isso aí, assim, ó, isso aí é uma injeção de combustível absurda, que é
muito melhor seria hipócrita em falar do que dinheiro, mas é esse o gasto que o empreendedor quer. O cara tá entregando um produto e a pessoa fala assim, muito obrigado, gostei muito, adorei o atendimento, a entrega de vocês é demais e quero comprar mais com vocês. E aí, quando ela for comprar, ela entendeu o que ela quer, tu atender bem ela e ela indicar, isso mostra a excelência da qualidade da tua entrega. Mas é um processo e a gente vai passando por esses caminhos assim de dificuldade, de dor, e o processo ninguém te conta que ele é doloroso. Todo mundo vê o cara rico no fim, mas ninguém viu quantas coisas ele abriu mão. E o empreender é isso no nosso país. Dói todo dia. Dói todo dia. Eu me culpo de não fazer uma coisa para o meu negócio. Mas eu tenho a certeza que o que eu estou plantando agora é para num futuro engatinhar, começar e aí sim ter uma base onde eu consiga sustentar, enfim. Uma coisa de cada vez, né? A gente tem, principalmente o cara que é empreendedor, tem muitas ideias, tem mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo, então eu estou diminuindo, tentando me controlar e fazer uma coisa. É difícil, cara. E, de novo, vai ser difícil em qualquer lugar. Depende muito mais de ti do que de qualquer outra coisa. A culpa não é do imposto, a culpa não é do governo se não vendeu. A culpa é tua. E aceitar isso, tá? Eu acho que a parte mais difícil do empreendedor é aceitar que está errando. Porque ele diz que ele não está errando, ele diz que está tentando. Cara, a gente tem que aceitar que a gente erra. E aí, quando a gente começa a fazer essa reflexão, a gente começa a entender que o processo ele é mais difícil do que a gente imagina. Empreender no Brasil, na minha análise, ela é igual em qualquer lugar. Ele é difícil, desafiador, e o resultado ele vai depender exclusivamente de... Eu até entendo que é difícil a pessoa acreditar mesmo que está errando, até porque envolve o sonho dessa pessoa, então é complicado mesmo. Então, assim, Matheus, eu queria muito agradecer a oportunidade que você deu para a gente, para esse papo acontecer. Muito obrigado mesmo. Eu também não sabia nada sobre o assunto, então eu creio que todo mundo que está aqui na live aprendeu junto. E é isso, eu agradeço imensamente, agradeço pelo CJ também. Patrick, se quiser falar alguma coisa. Não. Tenho nada a declarar. Então é isso, gente. Muito obrigado por estar todo mundo aqui. Quero só agradecer a oportunidade. Obrigado, Iago. Obrigado, Pet, equipe aí da live aí, produção, pessoal do TJ, Karina, Léo, Lauro, Eliezer, os amigos queridos que trabalharam comigo no projeto. Enfim, toda a equipe aí. Laís, também trabalha no TJ. Cara, muito legal assim, poder participar, compartilhar um pouquinho de experiência. De novo, é sempre um aprendizado, é sempre legal trocar as ideias e fico feliz com esse espaço, com esse canal, ainda mais com esse assunto que cada vez mais cresce no nosso país, né? E principalmente no nosso cotidiano, então é legal a gente poder ter outras posições, opiniões e poder trazer um pouquinho, né, do que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada e segue aprendendo, né? Não adianta. Empreender é uma evolução constante. É um papo tão legal e tão necessário no nosso país, né? Então, assim, antes de encerrar, eu queria falar uma coisa que eu vou dar uma militada aqui, gente, porque é impossível a gente não falar sobre as coisas que estão acontecendo aí. Então, eu queria dizer que vidas negras importam, sim, vidas LGBTs importam, sim, vidas de mulheres importam, sim, vidas de pobres importam, sim. Tudo isso que está acontecendo agora não é baderno, não é por acaso. Tudo isso que está acontecendo é porque realmente estão acontecendo coisas que precisam ser vistas e precisam ser de alguma forma faladas, e isso está acontecendo. Então, por favor, é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente, por todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Mais. Só tenho a agradecer. Tchau, obrigado por tudo. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciane Bueno, sou professora da oficina de Reiki do Centro da Juventude de Viamão. Estou aqui hoje te convidando para a nossa live quinta-feira agora, dia 4 às 16h30. Teremos como convidada a professora Sarita Alves, que é terapeuta holística, terapeuta floral e reikiana. E também a nossa aluna Ana. Então estamos aguardando vocês para falar sobre os chakras e as suas funções. Super beijo!